Enfim, chegou o dia tão aguardado em que eu gravo um vídeo falando sobre como eu montei o meu telescópio. Fala galera, Astrolover aqui, beleza? Hoje eu vou mostrar o passo a passo de como foi que eu fiz o meu telescópio caseiro. Se liga aí até o final. Bom, primeiramente, essa é a base do espelho primário. Foi feita com MDF, alguns parafusos, com mola. E para segurar ali eu mostrei uma fita dupla face, né, que eu coloquei para segurar, ajudar a segurar o espelho. Essas são as porcas borboleta que eu uso para poder fazer a colimação do espelho do telescópio. Essa é uma alça que eu uso para poder colocar, né, encaixar ele dentro do tubo e para retirar na hora que eu solto os parafusos. Aí aqui eu estou mostrando o espelho para vocês. Lembrando que esse espelho eu comprei num certo mercado da China aí. Presta bem atenção nessa medida que eu vou tirar. Eu estou fazendo a medida desde a base inferior do espelho até a extremidade superior. Essa medida vai ser muito importante depois. Esse aqui é o espelho na base em que ele foi colado com os parafusos. Eu tirei a medida dos 3 pontos, né, para poder manter o espelho bem equilibrado, e colei o espelho sobre ele. Colei com fita dupla face e passei essa fita dupla face também na lateral aí para poder ajudar a segurar. Essas molinhas são usadas para poder fazer a colimação do espelho. E essas porcas borboleta é o que a gente vai fazendo o aperto. Essa é a molinha que eu usei. Cortei um pedaço dela porque ela era muito comprida. E essa é a borboleta. Aqui eu estou montando. Coloquei a mola no parafuso, coloquei essas arruelas para poder a mola não entrar no furo da base. Aí eu encaixo a base ali naqueles 3 parafusos e coloco a porca borboleta. Com ela que eu vou conseguir dar o aperto para poder fazer a colimação, o alinhamento do espelho primário com o secundário. Um pouquinho de trabalho para encaixar aí, mas foi. Essa é a base do espelho secundário. No caso, essa parte aí é a parte da aranha. Como que eu fiz? Eu peguei um pedaço de cano de PVC mesmo, enchi até a metade com papel para poder fazer o outro lado cheio de, né, aquela massa epóxi. E esse outro lado do cano eu cortei a 45 graus, que é a posição em que precisa estar o espelho secundário. Também enchi ele com aquela massa epóxi. Só que aí eu já coloquei os 3 parafusos ali dentro. Primeiro, né, enchi com massa epóxi e depois fiz o furo do outro lado da base para poder encaixar também. Aí eu coloco molas entre as duas bases com a massa epóxi. Atravesso, coloquei essas barras roscadas aí que não precisa ter uma medida específica. Não tem necessidade de entrar nesse detalhe, porque pode colocar uma barra desde que seja forte, né? Aí coloquei uma porca por dentro para poder segurar. Aí depois com os 3 parafusos, as 3 barras roscadas colocadas na posição, aí eu encaixo a primeira parte na segunda parte da base do segundo espelho, no caso, espelho secundário. Coloco uma arruela no parafuso para ela não deixar a porca borboleta passar. E com essa porca borboleta que eu também faço a colimação do espelho secundário, né, para poder fazer o alinhamento preciso do primeiro com o segundo espelho. Pronto, os 3 parafusos colocados com as porcas. Bom, lembra daquela medida que eu tirei lá no começo da base do espelho, da base e o espelho? Pois é, a gente vai precisar fazer o desconto no tubo. Porque o meu espelho, no caso desse meu espelho que eu comprei, ele tem 900 mm de distância focal. Então eu vou
vou descontar o tamanho da base com o espelho, mais um pouquinho que vai ter lá no fundo, daqui a pouco eu mostro, e vou fazer a medida, no caso do tubo, até o espelho secundário, que é onde a luz vai ser refletida para o meu olho, né? Agora eu vou tirar a medida do raio do tubo, né? Que o raio é o que? Pegar o diâmetro e dividir em 2. O diâmetro desse aí é 140 milímetros, mais ou menos. Então o raio vai ser 70 milímetros. Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor essa questão da distância focal, dos descontos que precisa fazer, tá? Se, por exemplo, o meu espelho que tem 900 milímetros de distância focal, eu preciso fazer alguns descontos no tubo para poder formar esse foco perfeito no meu olho. Por exemplo, a base, desde a base até a superfície do espelho tem uma distância de 60 milímetros, então essa é a primeira medida que eu tenho que levar em consideração. No fundo do tubo eu deixei uma distância de 20 milímetros, né, para quando eu tiro o tubo da base dobsoniana eu posso colocá-la no chão e apoiar ela no chão sem dar problema, né, sem que force ali na base do espelho. Então a soma dessas duas medidas aí dá 80 milímetros, certo? Então esse eu vou descontar, eu vou descartar da distância focal. Então com essa medida em mente, eu começo a fazer a medida da distância focal da superfície do espelho em diante. Então vocês veem aí no desenho, nessa linha vermelha é onde seria a luz, né? A reflexão. Ela sai da superfície do espelho primário, bate no secundário, que está a 45 graus, e ela vai ser refletida a 90 graus até o meu olho. Então vamos supor que a luz percorra 500 milímetros da superfície do espelho primário até o secundário, então ele tem que ter mais 400 milímetros até chegar no meu olho, certo? Isso aí vai variar de acordo com o tamanho do focalizador, certo? Vocês vão pegar o raio do tubo, mais o focalizador ali para fora e mais a distância do espelho primário até o secundário. Então essa soma toda onde a luz vai percorrer tem que dar 900 milímetros. Aqui no fundo eu fiz uma marca, assim como eu fiz também na base do espelho, porque toda vez que eu for retirar para limpar, quando eu precisar montar novamente, aí eu tenho aquela marca como referência para poder colocar o espelho sempre na mesma posição. Isso aí facilita na montagem, né? Olha lá, aquela ali é a marca que eu fiz na base do espelho. Vou encaixar, alinhando aquelas duas marquinhas para poder parafusar sempre no mesmo lugar. Essa lateral aqui foi onde eu coloquei a base em que vai apoiar na base dobsoniana, que eu fiz ele com a base dobsoniana. Como que eu fiz? Peguei também só um pedacinho de PVC, cortei, fiz 3 furos ali numa rodela de... eu não sei nem que material que é esse, se é plástico, não sei o que é isso. Fiz ele bem preciso, né, bem apoiado, e fiz um outro furo no centro. Aí coloquei outra arruela para poder segurar esse pedacinho de cano para ele não soltar, e também passei um pouquinho de cola para segurar. Aqui eu estou fazendo a montagem, né, colocando a aranha com o espelho secundário na outra extremidade do tubo. Então foi basicamente isso, coloquei 3 furos em volta ali do tubo para poder encaixar com um pouquinho de folga, né? Para poder encaixar e passar essa barra roscada aí até ajustar o espelho secundário também de maneira alinhada com o focalizador, né? Para poder dar um alinhamento preciso com o olho de quem está observando. Aí foi bem simples também, encaixei a barra roscada ali dentro, coloquei uma arruela e mais uma vez porca borboleta para poder segurar. Essa porca borboleta ajuda muito, né? Porque ela é bem simples, não precisa de chave para estar soltando e apertando os parafusos. Então eu gosto bastante dela porque fica bem ágil na hora de montar e desmontar. Beleza, aqui já está colocado o espelho secundário com a aranha. Agora observe ali dentro do furo que dá para ver o espelho secundário lá dentro. Ele tem que ficar o mais alinhado possível com esse furo. Agora que a aranha já está colocada, tem que lembrar também de outro detalhe. Ela tem que estar bem centralizada, ou seja, lembra daqueles 140 milímetros que eu fiz, que eu tirei a medida aquela hora? Cada barra roscada dessa tem que ter 70 milímetros de comprimento, medindo desde o centro da aranha
até a lateral do tubo. Esse aqui foi o focalizador que eu comprei aqui mesmo no Brasil, um mercado bem conhecido aqui. Esse focalizador é que vai me ajudar a colocar o foco da luz preciso, né? E essa foi a buscadora que eu comprei. Esse aí eu comprei no mercado da China também, aquele que eu cito lá naquele primeiro vídeo que eu falei sobre esse telescópio. Eu decidi comprar essa buscadora laser porque ela ajuda muito. Quando ela está bem alinhada, bem centralizada, ixi, é tiro e queda. Colocou o laser no objeto que quer observar e pode bater o olho na ocular que está perfeito, preciso. Claro, lembrando que tem que alinhar também, né? E essa é a base dobsoniana. Essa base foi um amigo meu que fez, com o mesmo material que eu fiz a base do espelho primário. Comprei esses pezinhos aí que dá para colocar nível, né? Caso vai colocar em cima de alguma parte que não tá bem nivelada. Fiz um furo no centro, coloquei um parafuso e enchi também com massa epóxi, né? Para ele ficar bem alinhado, bem preciso, bem no prumo. Essa é a primeira parte da base. Entre as duas bases eu coloquei um disco, um CD antigo que eu tinha aqui, porque ele ajuda muito a deslizar. Pode ver que aí tá sujo de graxa, que eu tinha colocado, ele não estava deslizando muito legal. Eu coloquei esse CD e ficou perfeito, ele desliza muito bem. Mesma ideia, coloquei o furo no centro, encaixei bonitinho, coloco uma arruela e outra porca-borboleta. Deu para perceber que eu gosto bastante, né? Gosto muito pela facilidade na hora de montar e desmontar. Aí dou um aperto básico ali e só alegria. Aí eu encaixei o telescópio em cima e esse é o resultado. Eu vou deixar umas fotos aqui no final para vocês verem algumas das fotos que eu já consegui capturar com ele, beleza? Se curtiu, deixa o like aí e se inscreve no canal para mais dicas futuras.